Quando eu pesquisei Guerra dos Pampas, a informação que veio para mim foi Guerra dos Farrapos. Aí eu fiquei já assim, meio assim, fui pesquisando, e lá, pasmem, eu encontrei o nome do sujeito. E o nome dele era José Almeida Corte Real. E ele desencarnou no dia 11 de junho de 1840. Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Projeção da Consciência para mais um relato tão aguardado por vocês. E dessa vez eu vou contar um relato projetivo que eu tive esse ano ainda. Foi há uns 3 meses atrás, mais ou menos. Gente, foi uma experiência bem tocante para mim e também me impressionou, porque eu não sabia quem a pessoa era e quando eu fui pesquisar eu tive uma surpresa. E foi uma experiência que retratou muito um sentimento, uma emoção muito baixa e pesada que muitas pessoas carregam em vida e que acabam levando para o lado de lá, e lá acaba se tornando um peso muito grande. Essa projeção astral aconteceu numa tarde que eu decidi tirar um cochilo. Nunca é só um cochilo, a gente sempre acaba vendo alguma coisa quando é projetor astral, sempre acaba acordando do lado de lá. E assim, gente, quando eu despertei, tudo aconteceu dentro do meu quarto mesmo, tá? Eu despertei na minha cama e eu vi alguém sentado na beira da cama do lado esquerdo, bem na pontinha da cama, sentado de lado, assim, com a cabeça baixa. E na hora eu pensei, começou. Na hora eu já pensei que era assédio, né? Porque eu tava tendo tantos assédios que a primeira coisa que eu pensei era alguém que tava ali para me assediar, para me incomodar. E lendo a informação que ele emanava e que estava no campo dele, eu não vi ali uma intenção de me prejudicar. Então aquilo me deixou um pouco mais calma, mais tranquila. Aí eu sentei na cama, cheguei perto dele e falei assim: oi, tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa? Esse ser, ele era assim, ele era um homem de talvez uns 30 e poucos anos. Difícil dizer a idade dele porque ele estava com uma aparência muito cansada e ele parecia ser mais velho do que ele era. Estava usando umas roupas assim esfarrapadas, rasgadas, roupas que pareciam ser roupas bem antigas. E ele estava muito magro, muito magrinho. Ele estava tão magrinho que a cabeça dele parecia que estava maior assim. Ele me respondeu assim: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Nesse momento eu recebi uma intuição de que aquele homem, ele estava num processo de culpa há muitos e muitos anos. Nesse momento eu comecei a conversar com ele e eu perguntei para ele o nome dele. Aí ele me falou, Morte. Aí eu falei assim, morte? Morte. Foi o que eu entendi num primeiro momento. Tanto que ele repetiu umas 4 vezes para mim entender o nome de verdade. Cada vez que eu falava morte, ele falava de novo o nome certo e eu não capturava. De novo eu insisti, eu não estou entendendo o teu nome, é morte? E ele disse corte. Aí eu entendi que o nome dele era Corte. Daí eu fiquei meio assim ainda, Corte, isso é nome de gente, Corte, que estranho. Continuei conversando com ele e ele me falou que ele tinha vindo da Guerra dos Pampas e que ele estava num lugar onde ele queria muito sair, que ele não conseguia se perdoar. Eu meio que, assim, até naquele momento onde ele estava falando aquelas coisas para mim, eu estava ouvindo, mas eu não estava acreditando muito. A gente, quando começa a ter muito assédio, mesmo a gente lendo a energia da pessoa, a gente está sempre com um pé aqui e outro lá, né? A gente está sempre assim, na defensiva. Então, no caso dele, como ele não me passou uma energia de luz, né? E as coisas não estavam tão claras, as coisas que ele estava me falando, eu não estava levando muita fé no que ele estava falando, mas eu estava escutando porque eu recebi a informação dos mentores que era para mim continuar o atendimento. Nesse momento, ele chegou a me falar de uma pessoa que ele tinha tirado a vida. Ele falou o nome do rapaz, mas eu não rememorei o nome. Ele falou que ele tinha tirado a vida de um rapaz e que ele precisava pedir perdão para esse rapaz. Aí eu falei para ele que ele poderia pedir perdão e ele me falou que esse rapaz ele estava preso também em um outro lugar tão ruim quanto o que ele estava e que ele não conseguia ter acesso a esse cara. E a informação que eu me recordo, gente, dessa experiência, que eu estava 100% lúcida, mas na hora de retornar ao corpo, essas foram as partes que eu rememorei dessa conversa. Logo em seguida, quando eu despertei no corpo, eu fiquei pensando, que estranho essa experiência, porque eu não cheguei a doar energia, ou pelo menos não me lembro, não rememorei a parte que eu doei energia. Em que eu ajudei esse ser, afinal? No que eu fui útil a esse ser?
de alguma forma eu fui útil. Talvez os mentores estivessem utilizando a minha energia naquele momento e eu não vi? Não sei. O que eu sei é que o nome dele ficou muito na minha cabeça. E quando ele falou Guerra dos Pampas, eu fiquei pensando assim, eu sou do Rio Grande do Sul e Pampa é uma palavra que é daqui, é conhecida aqui. Só que eu não sabia de nenhuma Guerra dos Pampas, até que eu fui para a internet pesquisar. Quando eu pesquisei Guerra dos Pampas, a informação que veio para mim foi Guerra dos Farrapos, Patrícia. Patrícia super estudiosa, não sabia que Guerra dos Pampas era a Guerra dos Farrapos. Aí eu fiquei já assim, meio assim, estranho, né? Ele falou Guerra dos Pampas, bem como o pessoal da época chamava, né? Não é... Porque ele poderia muito bem ter dito Guerra dos Farrapos, mas ele usou um termo que era utilizado naquela época. Comecei a entrar para pesquisar mais sobre essa tal Guerra dos Pampas, Guerra dos Farrapos. Fui pesquisando, e lá, pasmem, eu encontrei o nome do sujeito. E o nome dele era José Almeida Corte Real. E ele desencarnou no dia 11 de junho de 1840. A informação que eu tive, gente, desse caso, da espiritualidade, foi que aquele ser, aquele corte, aquele rapaz, ele estava numa zona muito pesada, onde envolvia a culpa. Ele estava num processo de culpa extrema há muitos anos. Por ser alguém que participou de uma guerra e assassinou outras pessoas, por mais que na época, assim como outras guerras, aquilo era em prol, né, da bandeira, em prol do país, mesmo que inconscientemente aqueles homens faziam o que faziam um com o outro, a culpa ela existia. E eles levam essa culpa para o lado de lá. Muitos estão nessa situação há muitos séculos. E a zona de culpa, ela é uma zona muito, muito pesada, onde o ser que entra num estado de culpa extrema, com o passar dos anos, com o passar do tempo, porque lá não existe tempo, mas com o passar do tempo que eles ficam lá, o corpo deles vai se deteriorando. Eles vão perdendo as forças, o corpo espiritual deles vai se enfraquecendo, vai perdendo a forma. E aí eles vão ficando cada vez mais sem força, sem fé, sem força de sair de lá ou sem saber como sair daquela situação. E esse ser ele já estava num estágio bem avançado, tanto que já estava refletindo no corpo dele, no corpo espiritual dele. E talvez ele estivesse indo em direção a uma fase muito, muito pesada. E ali eu pude ter esse conhecimento de como a culpa é um sentimento baixo. Isso eu já tinha conhecimento, mas eu pude ver com os meus olhos o que a culpa pode fazer com um corpo espiritual. Pode começar a fazer com um corpo espiritual, porque tem situações em que o corpo fica em situações muito mais pesadas, muito mais sem forma. Eu não sei o que ocorreu com esse rapaz, né? Eu espero que de alguma forma, porque à toa não foi. Ele não estava ali no meu quarto à toa e eu não falei com ele à toa. Como eu não rememorei toda a conversa com ele, provavelmente não era para mim rememorar. E provavelmente o que eu não rememorei talvez fosse a chave que ele precisasse ouvir para poder seguir o caminho dele, para poder ser ajudado. Talvez eu até tenha ajudado ele de uma outra forma. Algo aconteceu ali que eu não rememorei. Tem coisas que a gente não rememora de propósito, que os mentores não permitem que a gente rememore. Porque talvez a gente não esteja pronto para administrar aquela informação, ou às vezes é porque a gente não vai fazer um uso adequado daquela informação. Talvez não seja para mim falar sobre essa informação com vocês. Então eu acredito que sim, que de alguma forma ele foi ajudado. E é esse o aprendizado que esse relato tem. De ensinar pra gente como o sentimento de culpa nos prejudica aqui e nos prejudica muito mais do lado de lá e nos aprisiona no lado de lá. Então, seja qual for a culpa que você sente, tente se perdoar e tente corrigi-la aqui enquanto encarnado, para você não carregar pro lado de lá. Porque as coisas não resolvidas aqui, no mundo físico, elas continuarão não resolvidas do lado de lá. Só que do lado de lá você não vai ter como resolver com as pessoas que estão encarnadas aqui ainda. Esse é o recado que eu deixo para vocês. E eu vejo vocês no próximo relato. Tchau, tchau.